A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, reflexões sobre o livro Paulo e Estevão. Uma apresentação, César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, voltamos ao contato com vocês para darmos prosseguimento às reflexões que estamos fazendo já há algum tempo sobre o romance Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria do Espírito Emmanuel. Nós podemos dizer com maior tranquilidade que se trata de uma das obras mais marcantes, uma autêntica obra-prima, né, da mediunidade do médium Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos dar início aos comentários, às reflexões do capítulo número 6, da segunda parte do livro Paulo e Estevão. Esse capítulo 6 é intitulado Peregrinações e Sacrifícios. Evidentemente que registra, né, de uma forma mais detalhada aquilo que está anotado em Atos dos Apóstolos e nas epístolas de Paulo. Emmanuel dá um tratamento espiritual, como ele diz, né, utilizando das informações das tradições espirituais. Então, nesse capítulo 6, Emmanuel, o autor espiritual, inicia dizendo o seguinte: Paulo estava em Antioquia, né, realizando um trabalho após ter cumprido com muito êxito, né, a sua primeira grande viagem, e que nós comentamos nos eventos transmitidos nas semanas passadas. Estava em companhia do jovem Silas ali em Antioquia. E lá ele começa a planejar uma nova viagem. E essa viagem é focalizada nesse capítulo por Emmanuel. Ele se dirige à sua cidade natal, Tarso, que ficava localizada na Ásia Menor, atualmente, né, dentro da Turquia. Então lá estava Paulo, juntamente com o jovem Silas, preparando essa viagem para a cidade de Tarso. E realmente ela foi efetivada, e onde eles sentiram, né, os momentos sempre difíceis, né, mas ele vencendo com as suas qualidades espirituais, né, com o seu afinco, né, para divulgar a mensagem de Jesus. E onde ele passava na sua trajetória de viagem, ele enchia os corações de esperança, de paz, né? Criando então uma expectativa muito favorável. E assim ele procedeu junto aos seus conterrâneos, na sua terra natal, Tarso, em que, ao mesmo tempo que uns se beneficiavam e valorizavam o trabalho agora de Paulo de Tarso, né? Outros usavam respostas com ironia, lamentando, né, o esquecimento que ele havia tido do passado dele, né, de expectativas de glória no mundo judaico, né? E Paulo fez questão, inclusive, de visitar sua antiga casa, o seu antigo lar paterno, né, onde ele sempre viveu ali momentos significativos na sua infância, na sua adolescência, nos seus estudos iniciais sobre o judaísmo. E lá ele esteve visitando com muita emoção aquele ambiente. Em seguida, Paulo deu prosseguimento, né, à sua trajetória de viagem, seguindo a região montanhosa chamada de Tauro, né, acima ali da cidade de Tarso. E momentos de dificuldade, noites ao relento, né? Ameaças de malfeitores, de animais, né? Então era uma viagem
extremamente de risco, né, para ele e para Silas. E chegaram então na cidade de Derbe, que era uma pequena cidade apenas, né? Era uma pequena cidade, mas ele chegou meio adoentado, teve que convalescer ali na cidade de Tarso, aliás de Derbe. Imagina essa viagem de Tarso até Derbe, né, passando por regiões hostis, né, em onde ele passou, sem dúvida nenhuma, por muitas dificuldades e chegou adoentado. Então ali eles vão encontrar naquela cidade aquele lar que o acolheu já numa primeira viagem, né, que era o lar da Eunice, né, e que tinha um filho jovem, né, adolescente na época, chamado Timóteo. E agora ele vem a saber que aquele jovem que vivia junto com a sua mãe Eunice, com a sua avó Lloyd, né, estava trabalhando como pastor, né, apacentando rebanhos, né, e num final de dia lá chega o jovem Timóteo, e que já tinha informações, Paulo, do seu interesse, da sua dedicação que ele estava apresentando para a divulgação dos ensinos, né, que estavam disponíveis sobre Jesus. Então isso era muito importante para ele. Entre aqueles que estavam presentes naquelas pequenas cidades estavam antigos lapidadores, né, do apóstolo daquela primeira viagem, mas eles estavam com o vívido interesse de formar um grupo, né, de seguidores de Jesus, de consolidar ali um grupo de seguidores de Jesus. E Paulo se regozijou com essa oportunidade. E assim foi então que lá eles compareceram, né, a um grupo de estudos, de meditação sobre os ensinos de Jesus na cidade de Derbe. E é interessante que aquele agora jovem, Timóteo, né, estava muito interessado, cada vez mais interessado na mensagem de Jesus, e a sua mãe, Eunice, a avó Lloyd, concordando, né, que eles poderiam aceitar que o jovem Timóteo viesse a acompanhar Paulo, né, em viagens futuras. O que realmente Paulo aqueceu. E foi exatamente o que aconteceu na sequência, né, em que eles se preparam para a continuidade da viagem. E Timóteo, né, o filho de Eunice, obedeceu aquelas orientações da avó e da mãe e o convite de Paulo e partiram, né, para a viagem. Foram ali embranhando, né, pelo interior da Ásia Menor em direção à Galácia, a região chamada de Galácia, né, e chegaram a cidades de Frígia, a região também ali na Galácia, e nessas condições estava Paulo divulgando a mensagem de Jesus, atendendo o que os procuravam também naqueles momentos, né? E num daqueles dias, Paulo ouviu uma voz que se dirigia a ele: Paulo, sigamos adiante, levemos a luz do céu a outras sombras, outros irmãos que te esperam num caminho infinito. Anota, Emmanuel, que era o espírito Estevão, né? Aquele que havia sucumbido, que tinha sido o primeiro algoz, Paulo, na época Saulo de Tarso, e Estevão a primeira vítima. Então era agora o espírito Estevão voltando, né, em apoio, em ajuda ao antigo algoz e convidando, né, para essa jornada e para prosseguir aí em outras viagens. E foi assim, meus amigos, que essa voz, né, que era a de Estevão, orientou, né, e o apóstolo Paulo imaginava que era o Espírito de Jesus, mas era, segundo Emmanuel, Estevão. Então eles alteraram o projeto de viagem deles e chegaram
num local chamado Troade, ali na região. E ali aconteceu mais um fato, mais um episódio. Vejam, portanto, que a vida do apóstolo Paulo foi sempre pontilhada de manifestações espirituais. Não é? Agora ele viu, teve uma visão, né? A visão de um espírito, no momento em que ele descansava. Era um homem vestido à maneira da região ali da Macedônia, quer dizer, do outro lado, ali no continente europeu. E esse homem, né, da Macedônia se dirigiu a Paulo dizendo o seguinte: vem e ajuda-nos. Então, convidando Paulo para que os ajudasse. E como ele estava vestido com roupas, né, características da Macedônia, Paulo entendeu o recado, né, que ele deveria se dirigir ali à Macedônia, né, que estava incluída na região ali da Grécia, né. E para lá, então, eles começam a se preparar para dar prosseguimento àquela viagem. E vejam outro fato. Paulo, juntamente com Silas e agora com Timóteo, chegaram a uma cidade ali e encontraram, por coincidência, numa casa de comércio, justamente Lucas, aquele médico, né, que Paulo já havia conhecido, conviveu com ele, o orientou. Foi exatamente Lucas que sugeriu o nome de cristãos, né, para os seguidores de Jesus. Acontece que o médico Lucas estava naquela cidade fazendo compras. E aí foi uma surpresa muito grande, né, para todos eles, né? E Lucas dizia, inclusive, que estava há 2 anos trabalhando, prestando serviços médicos, né, junto a uma grande embarcação que estava ali ancorada. E essa embarcação seguiria ali justamente para a região mais próxima da Macedônia, né? Então atravessando já para o continente europeu. Então Paulo recebeu essa informação com um regozijo de reencontrar Lucas e sabendo que ele estava como médico, né, numa grande embarcação comercial. E foi nessa hora, inclusive, que Paulo recebeu o convite, né, de aproveitar, mas ele diz: mas nós não temos dinheiro. Aí Lucas adiantou: não, nós vamos ser companheiros de viagem e eu tudo pagarei com muita satisfação. Então veja que Lucas passou até a patrocinar, a financiar uma parte dessa viagem dos 3, né? E aí se dirigiram para a embarcação, começa a viagem e se estabelece um diálogo, né, anotado por Emmanuel, entre Paulo de Tarso e já o seu antigo seguidor e discípulo, o médico Lucas, onde Paulo conversava e ponderava com Lucas que será que ele não poderia se dedicar inteiramente aos trabalhos do mestre. Lucas levou um susto, né, pensando no seu sustento, mas aí prossegue o diálogo e Paulo de Tarso insistindo, né? Não, mas você tem razão, preocupar com o seu sustento, né? Mas você não quer cooperar conosco na evangelização ali da Macedônia, para onde nós vamos nos dirigir? E aí ele consegue, começa a pensar, reflete e pede inclusive ao seu chefe, né? Lucas pede ao seu chefe para se afastar por 1 ano do seu serviço. E aí ele começa a integrar, né, aquela comitiva. Agora Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. E foi nessas condições que eles chegaram, né, num porto, ali o primeiro porto da Europa, na Macedônia, que era a cidade de Neápolis. E lá, inclusive, eles resolveram agilizar a viagem e racionalizar também. Então, o que foi feito? Eles combinaram que Paulo iria acompanhado de Silas
para a cidade de Filipos, que era a primeira grande cidade, né, de domínio romano ali na Macedônia. E Lucas e Timóteo iriam para uma cidade mais à frente, iriam para Tessalônica, né? Então, nessas condições, eles se preparam então para essa divisão de obrigações e de tarefas. E foi exatamente assim que Paulo, então, juntamente com Silas, se dirige à cidade de Filipos, que na época era uma cidade estrategicamente importante para a vida romana, né? Mas ali não tinha, veja, naquela cidade de Filipos, não tinha uma sinagoga, não é? E eles estavam pensando em como fazer, então, Paulo sempre procurava inicialmente o contato com uma sinagoga. Como eles deveriam fazer para conseguir, né, alguns simpatizantes para divulgar a mensagem de Jesus. Acontece que ali nos contatos iniciais que eles realizaram na cidade de Filipos, apareceu uma jovem chamada Lídia. E essa jovem se interessou muito pela conversa, né, de Paulo e de Silas. E vejam, ela ofereceu a própria casa dela. Então, a residência de Lídia seria o ponto inicial para a constituição de um grupo de seguidores de Jesus ali na cidade de Filipos. E foi exatamente isso que aconteceu. Então eles começaram a divulgar o ensino moral de Jesus, e é interessante que Paulo, muito emocionado, né, com essa possibilidade, com essa oferta da jovem Lídia, né, ele recordou inclusive de palavras de Jesus, né, que os seguidores de Jesus viriam do Ocidente e do Oriente. Então não seria necessariamente um privilégio só do povo israelita, né? E assim eles começam a trabalhar, aceitando, né, a hospedagem de Lídia. Porém, na sequência, ela que tinha boas condições financeiras, era uma negociante de púrpuras, né, a Lídia. E nessas condições, por outro lado, Lucas e Timóteo tinham se dirigido para uma outra cidade na sequência, né, não ficaram em Filipos, que é a cidade de Tessalônica. Paulo veio a saber que ali na cidade de Filipos havia uma pitonisa muito famosa que atendia toda aquela região, toda aquela redondeza. Da tradição do mundo helênico, a pitonisa era uma médium, né, que atendia, dava consultas às pessoas que a procuravam em busca de orientações de ordem, principalmente de ordem material. Acontece que ele veio a saber também que ela era manipulada por um senhor, um mercador de posses, né, e que ela sobrevivia, ela vivia das rendas, né, auferidas pela prática do intercâmbio mediúnico como pitonisa. Pois bem, essa pitonisa aparece em alguns momentos entre aqueles que estavam interessados em conhecer Paulo e seus ensinamentos. E assim, no meio da multidão, essa senhora começava a gritar: recebei os enviados do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação. Então ela estava chamando a atenção, né, do povo ali que buscava Paulo, para a figura de Paulo, mas também chamando a atenção para si mesma, né, em função desses altos brados em que ela estava também se colocando, vamos assim dizer, se camuflando, né, como uma seguidora de Jesus. E Paulo, depois de seguidas intervenções dessa senhora, dessa pitonisa, certo dia, quando ele teve a certeza de que ela usava dos bens celestes, né, como uma mercadoria para a sua sobrevivência, ele
num determinado dia, quando ela está chamando a atenção sobre ela própria, ele responde o seguinte: espírito perverso, não somos anjos, nós somos trabalhadores em luta contra as nossas próprias fraquezas. Por amor ao Evangelho, em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Ou seja, Paulo teve um diálogo áspero, enérgico, né, com aquela pitonisa, afastando aquela entidade. E o que realmente aconteceu. Então aí Silas, o jovem, ficou preocupado com tudo aquilo, né, e começa a dialogar em registros feitos por Emmanuel. Mas um espírito poderia falar em Deus, ele não vinha de Deus. Aí Paulo esclarece, né, das imperfeições da alma e deixa claro que ele não estava proibindo uma manifestação espiritual, ele estava afastando uma entidade considerada negativa. E aí Emmanuel registra no romance Paulo Estevão uma expressão forte, marcante. O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Preste atenção. O cristianismo sem o profetismo, sem a mediunidade, seria um corpo sem alma. Então ele passa a orientar Silas sobre a importância da boa prática da mediunidade. Esse incidente trouxe repercussões, trouxe revolta, né? E Paulo acabou sendo, e Silas acabaram sendo presos e levados a um cárcere, porque era uma vingança, né, daqueles homens que não podiam mais dispor da pitonisa e daqueles outros que viviam em função do trabalho mercantil dela, da mediunidade. Foram presos. Acontece que naquela noite rompeu uma grande tempestade. E naquela tempestade, trovões, ventos fortes, as portas pesadas das celas se abriram. Quer dizer, houve algum tremor de terra e afastou-se ali as trancas, né? Afastaram-se as trancas. Isso é registrado, inclusive, em Atos dos Apóstolos. Acontece que Paulo e Silas não fugiram. Embora com as portas abertas das suas celas, permaneceram no local. Ao amanhecer, quando o carcereiro nota o que havia acontecido, que estava um diálogo muito forte, um vozerio, então ele veio a saber que era Paulo conversando com algum daqueles presidiários. E ele próprio, né, o carcereiro, se interessou pela mensagem de Paulo. Mas ele entendeu que Paulo foi fiel e não fugiu. Então isso foi levado ao conhecimento dos juízes, e que rapidamente julgaram Paulo e rogaram a ele, sabendo que ele era um cidadão romano agora, que ele se deixasse rapidamente a cidade. Ou seja, os juízes determinaram, rogaram a Paulo e Silas que deixassem a cidade para evitar novos tumultos como aqueles, né, provocados por aqueles antigos seguidores da pitonisa da cidade de Filipos. Então foi assim que eles saíram às pressas, né, ali da cidade de Filipos e se dirigiram para a cidade próxima, que era Tessalônica, justamente para onde previamente já tinha se dirigido, estavam lá Timóteo e Lucas. Agora nós queremos chamar a atenção aqui, meus amigos, que esses episódios mediúnicos, né, que se repetem nessas viagens, nesses contatos de Paulo com as pessoas mais estranhas e diferentes possíveis. Então, na cidade de Filipos, há duas ocorrências históricas e marcantes. Primeiro, ele afasta um falso profeta, um espírito negativo, que se aproveitava da mediunidade de desequilíbrio mercandológica, né, da pitonisa, para não orientar de uma forma adequada os consulentes. Então, ele está afastando um espírito negativo.
né, nesse contato que ele teve com a pitonisa de Filipos. Mas ele deu esclarecimentos tão belos, né, para Silas. Sem o profetismo, o cristianismo seria um corpo sem alma. Ao mesmo tempo, na sequência, né, depois do seu aprisionamento em Filipos, ainda ocorre aquela tempestade, um pequeno tremor, as portas se abrem ali das celas e eles não fogem. Então eles dão exemplo de disciplina, dão exemplo inclusive de respeito. E em função disso, e sabedores, né, de que ele, Paulo, era cidadão romano, eles foram libertos rapidamente. Então nós queremos, meus amigos, deixar claro como foi marcante essa visita de Paulo à cidade de Filipos, com belos exemplos de apoio, de orientação, desde a hospedagem da jovem Lídia até esses fenômenos que têm a ver com a ação da espiritualidade. Nós paramos hoje por aqui e os convidamos para a próxima semana continuarmos com as reflexões em torno do romance histórico de Chico Xavier, que é Paulo e Estevão, de autoria do Espírito Emmanuel. Até a próxima semana. Você acabou de escutar reflexões sobre o livro Paulo e Estevão.